vocês, mesmo assentados, eu vou só ler alguma coisa aqui, mas vou lembrar desta mulher que deixou uma história para a eternidade, para a sua posteridade. Um dia eu falei aqui que nós somos mulheres protagonistas da nossa história, porque Jesus promoveu isso em cada uma de nós. Jesus não foi aquele que podou, não foi aquele que proibiu, foi aquele que nos libertou de fato, em todas as áreas, né? Então, nós precisamos realmente nos apropriarmos dessa autoridade que Ele nos deu. Não é aquela autoridade que você vai mandar, que você é mandona, que você vai fazer, mas é com delicadeza e com a sensibilidade que Jesus nos ensinou a ser, como Ele nos ensinou. Eu falei hoje para aquelas mulheres lá, eu falei, olha, para a igreja, enfim, eu falei, nós seremos pessoas melhores quando começarmos a entender a palavra que Ele nos ensinou. E eu até falei, vocês precisam ler a Bíblia e ver o que está nas entrelinhas, aprendendo não é só ler um capítulo após um capítulo, porque talvez chegue dias que nem essa Bíblia a gente possa andar mais com ela. Mas eu até falei, o Everton gostou, eu falei, o nosso software tem que estar recheado dessa palavra, porque o Espírito Santo só vai nos lembrar da palavra se ela estiver aqui. Se não estiver aqui, como é que ele vai lembrar? Se você nunca leu, se você nunca estudou. Eu vou ler 3 capítulos hoje, lê, passa por cima, não entendeu nada. Eu vou ler mais 3, passou por cima, não entendeu nada e não aprendeu nada. Mas quando você lê e pede a orientação do Espírito Santo do Eterno, você começa a entender e a palavra começa a falar com você, que é o próprio Deus conversando com você. Amém? Então, essa mulher... Em Marcos 14, de 3 a 9, eu vou ler alguma coisa que Jesus estava em Betânia, né? E aquela mulher foi lá visitar. Uns falam que era Maria Madalena, mas não, era Maria, irmã de Marta. Era aquela Maria que sempre preferia estar aos pés de Jesus, ouvindo. Quando ela estava com Marta cuidando da casa e falou, poxa, minha irmã não veio me ajudar. E Jesus falou, mas ela está aqui, né, ouvindo melhor, que estava ouvindo seus ensinamentos. E diz aqui, estando em Betânia, na casa de Simão, o leproso? De Simão o quê? O leproso, irmãos? Seminaristas. Simão o leproso, irmãos? Estão lendo a Bíblia? Não? Simão o quê? O mercador de vasos, né? É isso que nós temos aprendido, a ler certo por conta das traduções, por conta de palavras erradas que foram escritas, não foram corrigidas, e a gente vai achando porque ninguém poderia estar na casa de um leproso naquela época. E Maria entrou na casa de Simão, e estando em Betânia, na casa de Simão, e uma mulher veio trazer um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E houve alguns que começaram a se indignar. E só o vasinho de alabastro era caro, era uma pedra especial. O unguento era super caro. As moças compravam aquele unguento, quem tinha poder aquisitivo, comprava para as suas núpcias. Mas aquelas que não podiam, comprava por miligrama e vinha aos pouquinhos para juntar. E aquela mulher, Maria, com certeza foi juntando, talvez para suas núpcias. Mas quando ela encontrou Jesus, ela falou, é para este homem que eu vou me doar. E Maria, quando chegou perto de Jesus, o que ela fez? Ela quebrou aquele vaso. E aqueles discípulos começaram a reclamar. Poxa, mas por quê? Isso é tão caro. Não podia dividir e a gente vender? Judas foi um deles, né? A gente vender e doar aos pobres. Mas Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com eles. Eles sempre estarão com vocês. Mas eu não estarei com vocês por muito tempo, fisicamente falando. Mas aí Maria entornou aquele óleo sobre a cabeça de Jesus. E Jesus permitiu, Jesus ficou quietinho. E aquele óleo desceu e ela secou os pés de Jesus com seu cabelo, né? E aquele cheiro muito bom, devia ser como hoje um perfume importado e muito bom, que não seja falso, seja verdadeiro mesmo.
E assim, e as pessoas, os discípulos começaram a reclamar. E eu sempre falo que, às vezes, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, às vezes eu mesmo, ou alguns de vocês, não faz assim não, tem que fazer assim assado, para fulano não faz isso. A gente às vezes quer se meter na história, naquela obra, para não fazer, mas o Pai quer que façamos certo, do jeito que Ele ensinou. De coração puro, de coração voluntário, é isso que Ele quer. E aí, eu anotei umas coisas assim que ela fez. Ela fez o que pôde. Ela pôde fazer, ela pôde juntar, ela pôde comprar, tinha um coração voluntário, fez. Ela fez o seu melhor. Ela não pegou um restinho de perfume, ela não misturou alguma coisa para falsificar e ele render. Ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela comprou aos poucos aquele perfume que era muito caro. Valia 300 denários. Era como se fosse salário de um ano, não é isso? Como se você passasse um ano para ganhar aquele valor. Era esse o preço daquele perfume. E ela juntou e fez isso. Ela fez apesar das críticas. Quantos de nós, às vezes, não aguentamos muitas críticas e começamos a vacilar, a diminuir? Não, fulano não está gostando. Não, você tem que ouvir primeiro a voz do seu Salvador, a voz do nosso Pai. Ou seja, você precisa se conhecer, porque se você se conhecer como Ele te ensinou, você também vai conhecer e identificar o que Ele quer de você. Amém? Apesar, né, ela também fez isso, a pessoa certa. Ela sabia quem estava fazendo, ela sabia quem era aquele homem que estava ali. Ela já tinha estado com ele antes. Ela fez no tempo certo. Ela fez com reflexos para a eternidade. Por quê? Porque quando ela fez tudo isso, Jesus falou com seus discípulos, olha, isso aqui vai ficar... Ela já está adiantando o meu unguento para a sepultura. Ela já está me derramando isso, porque eu vou ser sepultado e já vou estar ungido. Ela adiantou isso, ela não sabia disso. Mas isso foi do Espírito que a levou a ter esse gesto. E ele disse, isso vai ficar registrado, porque em todo mundo, quando alguém lê essa história, vai ser lembrado o que esta mulher fez. Ela fez um ato para a sua posteridade. Então, o que nós temos feito para a posteridade? Para alguém amanhã dizer, quem foi fulano? Fulano foi isso. Ela deu exemplo disso. Ela fez isso para o seu filho. O que seu filho vai falar de você amanhã? Né? Hoje é brincadeira de criança, mas e amanhã? O seu filho vai te amar? O seu filho tem aprendido alguma coisa, vai te dar retorno do que você ensinou para ele? Seu filho vai ser uma pessoa bem-sucedida emocionalmente? E aí, eu lembro que Maria, quando foi chamada, está em Lucas, para ter Jesus, ela ficou confusa, né? E aceitou aquele contrato de risco, porque nós sabemos toda a história dela. Ela estaria ali, talvez fosse apedrejada, e seria se o próprio Deus não tivesse a conduzido, os anjos não tivessem avisado, vai por aqui, não, hoje você vai por aqui. Avisou a José para se compadecer e aceitar a história e caminhar junto. E Maria foi assim e aceitou e disse assim, ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E é este reino de Deus que foi plantado, e ele nos alcançou, porque todas essas coisas que aconteceram, o foco dele era eu e era você. O foco dele sou eu hoje e é você que está aí. Se você ainda não caiu a sua ficha para dizer, eu preciso ter um posicionamento sério diante desse Deus que eu ouço falar, mas eu quero ter uma experiência íntima com Ele. Eu não quero estar aqui achando que eu sou outra pessoa, que eu vou mudar de personalidade, porque eu faço o que eu quero, porque eu acho e não sei o quê,
porque eu faço faculdade, eu entendo muito bem e eu sou isso que eu quero ser. Tem até comerciais aí que diz, você pode ser o que você quer ser. E às vezes a gente embarca nessa. Mas eu preciso ser aquilo que o meu pai quer que eu seja, porque eu já encontrei com ele. Eu já mudei, metanoia, eu já mudei a minha mente, eu já mudei a minha direção, porque antes eu não conhecia, mas agora eu conheço. Ah, mas as coisas vão mudar, as leis estão mudando, mas Deus não mudou. O mundo está mudando sim, mas nós precisamos ter a essência desse Deus. Eu falei hoje que se nós lermos só um pouquinho de Provérbios, aí nós vamos querer ler o livro de Provérbios todo, porque ele vai, tudo que é falado ali vai nos alinhar no caminho do Pai, tudo. Ele vai nos alinhar e nos ensinar em detalhes como viver, como ser uma pessoa boa, como ser uma pessoa correta, como ser uma pessoa que serve ao Senhor. Eu li uma postagem, não sei se foi daqui, já faz um tempinho, que alguém falava, meu Deus, hoje eu até mencionei isso também. Como é que foi essa postagem? Acho que eu estou esquecendo, se eu lembrar eu falo. Mas eu quero dizer que precisamos nos alinhar no que a palavra tem nos ensinado. A postagem dizia assim, a mulher sábia, como é que é? A mulher sábia edifica o seu lar. Aí alguém contestava, a mulher sábia edifica o seu lar, mas ela apanha, mas o marido faz isso, mas não sei o que, tá. Hoje existem leis para isso. Às vezes não resolvem essas leis, não resolvem. A gente vê aí o feminicídio está demais. As pessoas estão ficando assim loucas porque não conhecem o Deus verdadeiro. O mundo está assim, a gente vê a mídia e nos assusta porque são crianças matando outras, são homens matando mulheres. E são tantas coisas horríveis que acontecem. Aí eu falei, bom, a mulher de fato edifica o seu lar. Mesmo acontecendo tudo isso, edifica. Por quê? Porque eu não posso adulterar a palavra do Eterno. Se Deus falou que eu edifico o meu lar, é porque Ele me dá subsídio aqui para que eu edifique o meu lar. Eu tenho que mudar, eu tenho que me separar de algumas coisas, eu tenho que ter umas atitudes certas, mas eu preciso seguir esta palavra. Então, mães, é muito bom quando vocês dialogam com seus filhos. Às vezes, os filhos adolescentes é difícil lidar com eles. Por quê? Porque eles são maus? Não. Porque nós já fomos adolescentes e sabemos entender exatamente como é que é um adolescente. E aí, eu me volto para Maria. Maria, aquela menina jovem, que quando teve Jesus, ela teve medo. Mas ela aceitou porque ela sabia quem estava lhe dando, né, essa responsabilidade. Mas Maria não era uma pessoa idiota, não. Ela era tão jovem, será que ela estudava? Ela já conhecia o Pentateuco, ela já conhecia as normas, ela frequentava o templo, ela já conhecia a palavra de Deus e ela era uma mulher temente a Deus. Então, ela foi uma mulher capaz e capacitada pelo Pai para ensinar a Jesus ser o homem que foi. Jesus foi uma criança, foi amamentado, cresceu, foi amado, foi abraçado. Só que o intelecto de Jesus era acima da média. Então, Maria teria que acompanhar esse intelecto e também saber educá-lo. Jesus era uma pessoa muito inteligente. Vocês não imaginam como era a mente deste homem. Porque ele era Deus? Sim, mas porque ele é um homem espetacular. Quando ele fez a revolução, e quando ele faz, é dentro de cada um de nós. Aqueles pescadores, ele fez uma revolução dentro e eles mudaram a sua vida. E aí, rapidamente, o seguiram. Quando nós entendemos o que Jesus quer de cada um de nós, nós mudamos e o seguimos. E o seguimos para sempre, sem desvio, nem para um lado e nem para o outro. Então, eu lembrei também, e é uma história triste, de Salomão como pai. E Salomão não, Absalão, filho de Davi. E nós sabemos a história de Davi, aquele homem estrategista, um homem bom de coração, puro coração, que agradava ao pai. Mas ele pecou. Ele pediu perdão? Pediu.
Mas o que o profeta falou com ele? Você sofrerá todas as consequências disso tudo que aconteceu. E ele foi sofrendo as consequências, era como um dominó, caindo um atrás do outro. Os filhos faziam uma coisa, outra, e uma das filhas foi estuprada. E essa filha dele, Absalão, gostava muito dela, era a irmã de Absalão. E Absalão ficou revoltado com aquilo e queria matar. Nós sabemos a história, mas enfim... Absalão se afastou porque Davi ficou meio que na dele, não teve nenhuma reação. E Absalão queria que o pai desse uma resposta àquilo tudo. E Absalão se afastou do pai. Mas Absalão queria conversar com o pai. Sabemos que Absalão se afastou, Absalão fez motim, Absalão quis tomar o reino de Davi, mas por quê? Porque tudo isso foi juntando aquela falta de atenção do pai com Absalão. Então, gente, quando você tiver algum problema com o filho ou com o marido, não jogue debaixo do tapete, resolvam logo. Não jogue debaixo o lixo, debaixo do tapete, eu vou resolver depois, porque o tempo passa. E aquilo vai virando raiz de amargura no coração daquele que foi magoado, daquele que não foi explicado a situação. E essa raiz de amargura te leva até a morte, se você não levantar os olhos para ver. E aí, Joabe, que era o comandante de Davi, né, falou para Absalão, Absalão, fez com que Absalão voltasse para ver o seu pai. E Absalão veio certamente esperando um abraço, esperando uma conversa, meu filho, mas Davi simplesmente o beijou e tchau, não falou nada. Oi, filho, tchau, deu as costas. Só que o lixo, o monturo já estava alto na vida daquele rapaz. E aí a coisa para o mal aumentou, e ele quis tomar o reino de Davi, enfim, foi aquela coisa toda e morreu. A gente sabe da morte de Absalão. E quando Absalão morreu, Davi também quase morreu de remorso. E ele chorou muito. Então, nós não podemos juntar lixinhos debaixo do tapete. Seja com o nosso marido, seja com o nosso filho, seja marido com a esposa. Nós precisamos abrir o jogo e falar. Alguma coisa não está te agradando? Fala. O marido não gosta muito de conversar. Às vezes não, mas tem uns que gostam de conversar. DR, né? Discutir a relação. Às vezes é chato, mas às vezes é preciso. É tão bom quando um casal conversa. É tão bom quando um casal discute junto coisas boas. E discute junto, isso aqui está errado, eu não concordo com isso. Vamos melhorar? Não, porque você é assim. Não, vamos melhorar, vamos conversar. Nós temos um padrão. O Pai nos deu um padrão. Né? Em Tito 2, mostra todo o padrão que Ele quer de nós. Então, esse padrão, já conhecendo a palavra, nós não podemos mudá-lo, porque estaríamos adulterando a palavra, estaríamos pecando contra o nosso Pai. Então, irmãos, não vamos juntar lixo debaixo do tapete, não vamos juntar lixo e fingirmos que não vemos qualquer situação. Vamos conversar com os nossos filhos, principalmente, conversar. Eu falava hoje, Ana, quando entregou o seu filho, ela entregou de fato com responsabilidade, sabendo que Eli já era um velhinho, muito velhinho, estava lá naquele templo, sabendo o que os filhos dele faziam naquele templo, mas ela confiou ali no Senhor e deixou o seu filho lá. Só que ela não deixou e virou as costas e disse, está entregue a Deus, está tudo bem. Não, quem entrega, cuida também, porque ela estava viva. E todo ano ela levava uma túnica, né, para Samuel, porque ele estava crescendo. E Samuel foi crescendo, foi aprendendo o seu trabalho ali no templo, e nós sabemos como é a vida do profeta Samuel, porque aquela mãe cuidou e entregou. Deus respondeu a ela na hora certa. Então, essa mulher que ungiu os pés de Jesus, ela o adorou profundamente. Então, nós precisamos adorar ao Pai, mas com inteireza de coração. Quando cantamos aqui, nós começamos a adorar, mas não é essa adoração que Ele quer. É uma adoração lá do íntimo, do âmago, do seu espírito, que você, quando começa a adorar, você começa a ver a grandeza de Deus, tão grande diante de você.
que você começa a ver que você é tão pequeno e tão insignificante. Não que Deus ache isso de você, mas você reconhece que você precisa dele a cada dia. Você precisa dele como mãe. Essa música ensina muito a adoração. É a adoração pura. Adore ao Pai nesse momento. Feche os seus olhos. Pode aumentar, porque a voz dele é suave. Pode aumentar. Quero adorá-lo com tudo que tem. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo. Prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono, vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Tu és meu rei. Pode parar. Alô? Te adoro. Irmãos, é essa adoração que Deus quer. Foi a adoração de Ana naquele altar. Foi a adoração de Maria quando reconheceu: Deus, tu és o meu Deus e eu aceito ser mãe do teu filho. Foi essa adoração dessa mulher quando jogou óleo nos cabelos de Jesus, sobre Jesus, e ungiu com aquele unguento. Essa adoração que Deus quer. É aquela adoração daquela mulher samaritana que Deus mostrou para ela como é que era que adorava Ele. E disse: olha, se tu soubesses quem estava aqui contigo, e nós sabemos quem está aqui conosco, então não podemos deixar de adorá-lo. Eu quero pedir para vocês se levantarem e vamos orar, no sentido de adorar ao nosso Pai. Nós não podemos adorar a Deus e esquecer o nosso filho lá, esquecer o nosso marido lá. Nós temos que adorar juntos, para que Deus cada vez mais nos una nesse amor que Ele preparou para cada um de nós. Vamos orar? Pai amado, na Tua presença, eu quero continuar Te adorando, Senhor. Quero continuar Te entregando, Senhor, cada mãe aqui neste lugar. Cada filho Teu neste lugar que se levantou para a Tua obra, que Tu salvaste naquela cruz, Pai. Foi um sacrifício que Tu morrestes em nosso lugar. Isso não pode ser desperdiçado em momento algum, nem em pensamento, nem em atos, nem nada. Nós precisamos nos colocar diante de Ti. Nós não somos pessoas idiotas que não entendemos aquilo que Tu queres falar conosco. Nós não podemos dizer nunca que eu sou melhor, que eu sou capaz, porque és Tu quem nos capacita para a Tua obra. És Tu quem nos capacita para entender a Tua palavra, para que a Tua obra cresça neste lugar e pessoas sejam alcançadas através do nosso exemplo. Senhor, que Tu visite através de nós hoje em nosso lar, que o Teu Espírito renove a cada um neste lugar, que Teu Espírito dê entendimento a cada um no seu lar.
tudo que possa estar acontecendo seja resolvido a partir da atitude de cada pai, de cada filho, porque Tu és o centro de cada lar nesta noite e eternamente, Senhor, porque Tu nos desse esta autoridade, em nome de Yahushua. Podeis sentar e levem essa palavra com vocês, essa alegria que vocês terão em ver os seus filhos adorando, porque você foi exemplo, em ver os seus filhos crescendo e te servindo, porque não vai ter mais não vão acontecer coisas piores, mas se os teus filhos estiverem aos pés de Deus, como você está, você não vai sofrer consequências, porque você está fazendo a sua parte. Pai, mãe, filhos, pais são autoridades sobre os seus filhos. Filhos, respeitem seus pais, porque eles são autoridades sobre vocês. Às vezes falam coisas, talvez você vire a cabeça um pouquinho, mas veja, eles são autoridades sobre vocês. Que o Pai continue abençoando cada um nesta hora, como eu já orei, nesta noite, todos os dias, para que vocês voltem conscientes que Ele alcançou vocês para servi-lo, em nome de Yahushua. Amém.